pouco meio errado. Daí eu dei uma comparada com o colega e tá a mesma. Na verdade, não tá a mesma resposta, tá? O dela deu 17 centavos no final e a minha deu 18. Mas a fórmula tá igual, tá tudo igual ao resto. Mas não deve ter sido pelos centavos. Eu vou olhar aqui e a gente vê o que que houve. Tá. Nas observações eu não coloquei nada para ti? Não, só colocou como errado. E quando eu escrevi ali, eu dei a nota e eu botei uma observação, não botei nenhuma observação, Márcio? Deixa eu ver. Não tinha visto, vou até olhar de novo, mas acho que não. Tá, eu vou olhar aqui, porque eu corrigi isso ontem à noite. Pode ser que eu tenha me equivocado, ou pode ser que eu ache teu erro agora, tá? A gente vê, não te preocupa, tá bom? Tranquilo. Deixa eu olhar aqui. É a questão. Dá um zoom aqui. É a letra A. É a 1, no modelo ali linear. O professor, agora que eu vi aqui que eu acabei enviando 2 arquivos iguais, né? Sim, guri. Para aí, deixa eu ver quem tu é aqui. Não, tu enviou 2 iguais e um tu não enviou. Eu enviei o errado. Agora que eu vi. Nomeei errado aqui. E não estava escrito, tu sabe o que que aconteceu, Gabriel? Eu olhei ali e calculei de novo para abrir o arquivo, daí abri de novo. Disse, não, tô abrindo o arquivo, o mesmo arquivo, né? Não. Eu errei. Márcio, olha só, eu tenho como. Na pergunta, a primeira era linear ou a primeira era exponencial? Na minha resposta, a primeira está exponencial. E a segunda está linear. Eu não lembro qual era a ordem da pergunta. Ah, talvez seja isso que eu tenha trocado ali. Porque uma dá 11.939 com 18, que é aquela que eu coloquei errado. Peraí que está entrando gente aqui. Eu vou fazer assim, ó, eu vou olhar aqui direitinho e se eu me equivoquei, Márcio, depois eu arrumo a tua nota. Daí seria mais meio ponto, tá? Ah, perfeito. E a outra eu acho que eu tinha mesmo que eu arredondei os meses, eu não botei tipo 35. A outra ali, a número 3, tu colocou 36, tá? E é 35 meses, daí tinha que passar 21 dias. Não dá para fazer esse arredondamento aí, tá? Tá, fechado. Tá? Assim, ó, gente, isso que o Márcio fez, por exemplo, eu corrijo as provas, quando vocês colocam um arquivo em PDF ali, é bem legal porque eu consigo colocar o X e o certo direitinho ali para vocês, tá? E depois eu coloco, vocês viram que eu coloco alguma observação para quem não faz isso, né? Então, eu coloco ali, você errou tal, você não está usando as 6 casas decimais. Muitos de vocês erraram nessa questão. Peraí, que agora eu vou botar aqui no silencioso, que eu estava falando com o Márcio, esqueci de colocar. Desculpe. Muitos de vocês erraram nesse sentido, tá? De não ter colocado, não ter usado as 6 casas decimais. E isso, num juro composto, dependendo da parcela, dependendo da taxa, dá uma diferença bem grande, tá? Então, eu coloquei ali algumas observações. Eu não sei se vocês gostariam de falar sobre a prova, se alguém quer fazer algum comentário, fiquem bem à vontade, tá? Eu sou uma professora bem tranquila para a prova, assim, sabe? Ah, quer questionar, a gente vê, eu digo o que é, eu digo que não é, sabe? A gente pode conversar sem problema nenhum. Se vocês quiserem questionar alguma correção, sem estresse. Fiquem à vontade. Ô, professora, eu queria saber se eu posso enviar as outras questões que eu coloquei errado. Não. Aí não, né, Gabriel? Infelizmente, não. Pô, cara, tu não te tocou, e ainda assim, ó, nem tava em cima do laço, né, Gabriel, para enviar aquilo. Não, não tava. Falta de atenção. Que judiaria, guri. Tá, assim, tem que tomar cuidado quando a gente arquiva toca os arquivos ali, né? E tu nomeou ali bem direitinho as questões, e foi uma lástima. Mais alguma
situação? Olharam? Vocês conseguiram olhar a correção? Eu vou Demorei um agora, pouco. professora. Eu não cheguei a olhar ainda. Quem é que tá falando? Aí. Thaís. Tu não olhou, Thaís? Não olhei. Vou olhar agora. Ah, e se eu fosse, tu nem olhava, Thaís. Tu errou todas as questões. Foi um horror aquela tua prova, Thaís. Que horror, professora. Isso ainda não tem uma coisa agora. Ah, mas sabe o que que eu acho? Acho que é assim, ó, a gente pega esse negócio por osmose. Tu fez a sua prova do lado de quem, Thaís? Ah, então, Tu fez do lado do Saci, né? sim. Pois é. Malaço. Que horror. Mentira, Thaís, tu foi tri bem. Ai, chegou a me dar um vermelhão agora. Que a professora já ia lá olhar e disse, Bobalhona, bobalhona. Jamais das eu ia fazer últimas. uma coisa dessa ainda gravando, né? Não, mas me assustou. Ai, bobinha. Diz que tu não me conhece, Thaís. Me diz uma coisa, eu ontem olhando aqui, porque o que é, né? Vocês não abrem a câmera de vídeo, eu não conheço vocês não colocam foto, então uma coisa assim, sei, né? E ontem, eu olhando aqui, eu achei... Deixa eu ver onde é que está... O Ney tá aí já na live? Oi? O Ney Ricardo tá aí? Não. Não está. O Ney foi meu aluno, eu acho, mas ele não estava fazendo engenharia quando ele foi meu aluno, ele está fazendo alguma coisa na época que tinha FTEC ali na Tumeleiro, no prédio da Tumeleiro. Esse nome assim, e daí quando eu abri ali e vi a fotinho dele, eu queria saber se era ele mesmo. Mas ele não entrou na live ainda. Tá? No mais, assim, ó, gente, as observações que eu fiz ali, ó, por exemplo, eu anotei aqui no caderno todas as observações, tá? Por exemplo, deixa eu ver, o Denner, aqui, o Gustavo, a Juliane, o Samir, vocês não estão trabalhando com as 6 casas depois da vírgula. E isso aí fez com que vocês errassem a questão 1 e talvez a questão 2 ali no arredondamento. E daí tem que tomar cuidado, tá? Essa observação aqui eu anotei que era muito importante. Professora. O G7, um pouquinho. O G7 tá aí já? Deixa eu ver. Não tá. Depois eu falo. Pode falar. Oi, o arredondamento foi na conversão de anos, de meses para anos, eu acho, né? Eu achei que não seria necessário muitas casas depois da vírgula. Foi Nossa. ali? Quem é que tá falando comigo agora? É Juliane. Tá, porque eu assim, ó, na minha tela não põe no valor teve alguns resultados que limitou, não, realmente não apareceu casas, tipo 6 casas. Eu acho que tu errou ali, Juliane. Tu deve ter errado a questão 1 e a questão 2, tá? Sim, que eu reduzi as casas na transformação de meses para anos. Eu acho que foi isso. E daí dá um erro ali, tá? Dá uma diferença, tá. No período, quando tu trabalhou com período, tu tinha uma que dava... Deixa eu ver a questão aqui, que eu já tenho ela aqui pronta para conversar com vocês. Por exemplo, a questão 1. Quando a gente fazia a conversão ali, era 4 anos e 8 meses, tá? Então, dava 4, e daí 6, 6, 6, 6, 6, e o último era 7. E daí você trabalhou com grupo. Isso dá uma diferença de quase R$100 ali. Eu fiquei em dúvida, porque eu achei que essas 6 casas seria só em questão de valores. Como era anos, eu vou usar só 2, porque... Assim, ó, as 6 casas é para tudo durante todo o cálculo, tá? Só não vai ter uma dúvida que a gente questionou. Na resposta final, quando for dinheiro, que daí tu trabalha só com 2 casas decimais, tá bom? Tá, perfeito. Quanto que valia, professor? Fiquei em dúvida ali, questão da nota. A questão 1, o item A valia 0,5, o item B valia 0,5, tá? Depois, todas as questões valiam 1 ponto, porque aquela 4,
a moscona aqui duplicou a questão, né? Então, eram duas questões que valiam meio ponto, e daí eu peguei aquele 1 ponto da 4 e diluí naquelas duas questões. Então, todas as questões valiam 1 ponto, sendo que a número 1 valia meio ponto item A e meio ponto item B, tá, Juliana? Tá, perfeito. Uhum. Deixa eu ver mais alguma observação aqui que eu fiz. Ali um colega... Ali o Gabriel é que não postou a 5 e a 6, né, Gabriel? O Gabriel não postou a 5 e a 6. E teve um colega que tirou a foto, postou e cortou o resultado. Quem foi? Você tem que cuidar isso, gente, quando vocês postam. Deixa eu ver quem foi, eu anotei aqui. Isso dá uma trabalheira, porque eu anoto tudo direitinho para saber quem fez o quê. Eu botei cortou, final da questão. O GCE. Não deu para ver o final da questão lá. Ele já está aqui? Não tá. Tirou uma foto que cortou a finaleira da questão bem na resolução ali, daí não deu para corrigir, tá? Mas no mais, assim, eu acho que vocês foram muito bem, tá? Assim, em termos de turma, assim, né, num todo, tá? Alguns não tiraram uma nota tão boa em função aí do seu arredondamento. Eu não sei se vocês gostariam que eu corrigisse alguma das questões aqui no quadro, ou se não é necessário. Vocês viram que já tem assunto novo, né? Que eu coloquei ali o assunto 4, que vai ser as anuidades. Podemos iniciar, então, esse assunto? Podemos, professor. Então, vamos lá. Podemos sim, professor. Vamos lá. Beleza. Aquela luz ali tá ruim, né? Eu vou colocar... deixa eu ver onde é que tá. Eu tenho uma caixinha que eu coloco que tá aí, talvez aquela luz ali, aquela lâmpada, minimize. Vamos ver se melhora sem aquela lâmpada. Vocês viram que... vocês já souberam qual é a posição de retorno da FTEC? Agora melhorou, né? Quando eu coloco a caixinha, aquela coisa da luz ali não pega tanto, né? Vocês já receberam um e-mail com a posição da FTEC de retorno? Sim, eu recebi, professora. Certo. Então tá. Vai continuar online, né? Vai continuar online. Eu não sei o que vocês estão achando da situação estar online ou não, se vocês estão gostando, não estão gostando, se preferiam que fosse presencial. O que vocês estão achando? Gostaria de ouvi-los. Bom, vou começar por mim, tá, professora? Tá. Eu que moro em Gravataí, para mim é bom estar em casa, porque é muito difícil sair daqui, até chegar aí, a gente sempre chega atrasado. Então, em função do trabalho, enfim, da rotina normal. Mas, ao mesmo tempo, também a gente sente falta de estar ali, todo mundo junto, estar na hora ali, conversar, trocar ideia, a gente sente falta. O estar junto é muito importante. Tá gritando aqui que é mentira, mas não é mentira. Ele tá dizendo que não é... Não, ele fala por tudo, né? Então, você conhece, sabe como é que é, né? Mas vem cá, ele não tá em aula agora, é ele que vai conversar com o professor dele. Eu converso com o professor dele, é diferente. Assim, é verdade. E vocês estão conseguindo aprender online? Sim, professora. Eu posso dizer que estou. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria de ouvi-los. Oi, professor, é o Samir, tudo bom? Oi, Samir, fala. Assim, as aulas online, a sua aula, né, para mim, está sendo a mais tranquila online. Parece que eu estou na sala de aula. Esse fato de ter colocado a lousa aí, passando, resolvendo exercício,
parece que a gente está dentro da sala de aula mesmo, diferente de outras disciplinas, em que é utilizado 100% PowerPoint, entendeu? E tu não tem o contato ali direto com o professor, fica visualizando uma apresentação e que aquilo às vezes fica um pouco mais maçante. E aí tu fica o tempo todo, as 3 horas ali sentado na frente do notebook, entendeu? Prestando atenção em slide, não sei. A sua aula, para mim, parece que eu estou dentro da sala. Tá tranquilo, dá tempo de fazer exercício, dá para tirar dúvida, tu faz ali a resolução ali na lousa direto. Então, para mim, a sua aula está tranquilo. Algumas outras disciplinas, claro, é melhor que fosse presencial. Claro, também com contato com os colegas, troca de ideias, tudo, né? Algumas cadeiras têm uma matéria também um pouco mais difícil de se entender, de se compreender. Melhor estar com o professor junto, né? Mas nessa cadeira de matemática financeira, para mim, está muito tranquilo mesmo. Tá. Mais alguém? Professora, eu acho que, no meu caso, outra vantagem que eu vejo, além do que os colegas aí já falaram, Qual é o teu também nome? Márcio, Fala, Márcio. é ter as aulas gravadas, né? Porque, tipo, perdeu alguma explicação, ou passou batido alguma coisa, a gente consegue ir na aula e ver exatamente o que o professor falou, a explicação saindo da boca do professor, sabe? Então, acho que isso também é uma vantagem para as aulas EAD. Tá. Assim, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, vou dar a minha visão de professora, tá? Tá muito difícil para mim trabalhar em EAD. Tô me adaptando, nunca tinha feito essa modalidade. Comecei semestre passado. Não sabia nenhuma plataforma. Hoje eu tô com quase todas as plataformas, porque eu trabalho em 3 lugares. Cada lugar é uma plataforma diferente. Eu prefiro o Teams, eu trabalho muito mais com o Teams do que com o Zoom, tá? Mas a plataforma do Teams aí da faculdade está dando problema, foi o que me disseram, então eu continuo no Zoom. Eu sinto muita falta de gente em volta de mim. Isso é um problema da pandemia, né? Tô tentando me acostumar. Falar com uma tela em branco para mim é um pouco difícil, então não. Quem já teve aula presencial comigo sabe que eu entro na aula agitando às 7 da noite e vou até às 10 da noite, agitando e fazendo gritaria e rindo e brincando com todo mundo. Não sei se vocês chegaram a me ver nos corredores da faculdade, mas tem sempre muito aluno em volta e eu gosto disso, eu gosto desse vucu-vucu, né? Então, eu estou numa fase de adaptação, tá? Então, eu fiz essa pergunta justamente para saber em que pontos a gente pode sempre melhorar, tá? Poderia ter, eu comprei uma mesa digital para fazer, mas eu uso eventualmente a mesa digital, porque no momento que tu usa a mesa digital, tu acaba não aparecendo para o estudante. E eu acho que o rosto do professor, essa fala de estar aí com vocês, eu não sei, eu acho importante. E eu queria saber se vocês achavam, e as 3 falas falaram exatamente isso, que acham importante ter a imagem do professor e não só uma coisa fria de tela, né? Então, isso vem de acordo com o que eu também penso, que às vezes ver uma outra pessoa questionar, ver outra pessoa fazendo exercício e não só uma plataforma ali escrevendo os numerozinhos e uma voz no fundo, que fica tão mecânica, eu acho que talvez a aprendizagem não possa ser 100% assim, sabe? Então, eu vejo que esse fato de ter um quadro pendurado dessa forma bizarra que eu tenho aqui, mas tá com a minha imagem, tá fazendo eu falar com vocês aqui e mostrando, talvez facilite, seja um agente facilitador, tá? Obrigada por esse feedback e qualquer coisa que a gente achar que tem que dar uma mudada, vocês fiquem bem à vontade para falar, tá? Eu fiz esse mesmo questionamento com uma turma que eu tenho quase 60, cálculo zero é quase 60, e eles também disseram que estão se sentindo confortáveis. Então, beleza, vamos seguir como estamos, tá? Podemos começar, então, o assunto 4. O assunto 4 fala sobre anuidades, rendas certas, prestações e séries de pagamento. Esse capítulo aqui, ó, esse assunto 4, ele é legal porque é exatamente como a gente faz as compras, tá? Então, a partir de agora, gente, assim, ó, a gente não vai mais usar juros simples, tá? É só composto na veia, tá? Só composto na veia. Então,
o que a gente tem aqui? A gente tem como se faz uma prestação. Tu faz uma compra, tu pode pagar essa compra de diversas formas. Tu pode pagar essa compra com uma entrada, tá? E o que significa ser uma entrada? Quando se fala uma entrada, essa entrada pode ser do mesmo valor da tua prestação ou de um valor a maior do que a tua prestação, tá? Então, assim, ó, coisas que a gente tem que saber. A gente vai trabalhar com 3 formas de compras, tá? Uma, quando eu compro, levo o produto para casa e no ato da compra eu não pago nada. Então, eu vou fazer o parcelamento a partir do próximo período. Isso se chama postecipação. Postecipação significa a posterior, depois do que a compra foi feita. Então, eu compro, não pago nada, e um período depois, seja ele qual for o período, pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser semestral, eu começo a pagar, certo? Isso são séries postecipadas, que tu paga depois, no final do primeiro período. A antecipada, a série de pagamentos antecipada é aquela série de pagamentos que tu vai fazer e tu vai pagar no ato da compra, ou antecipar, tu paga no início do período. Então, tu comprou e já pagou a primeira prestação no início do período. Pagar a primeira prestação não significa uma entrada, porque às vezes eu posso fazer uma compra, imagine assim, ó, tô fazendo uma compra, sei lá, tô comprando um computador e o computador custou R$3.000, tá? Um computador todo equipado aí para games, R$3.000. E daí eu quero comprar o computador, só que eu vou dar de entrada R$1.000. E o restante eu vou pagar em 12 parcelas iguais. Certamente essas 12 parcelas não vão ser de R$1.000, porque o custo que eu estou financiando é de R$2.000. Ele valia 3, eu dei uma entrada de 1.000, ficou 2.000 para pagar em 12 prestações. Então, essa entrada não significa antecipar. O que significa antecipar é se eu comprasse esse computador de 3.000, dividisse em 12 vezes e a primeira prestação sendo paga no ato da compra. Isso que é uma série antecipada. Conseguiram entender a diferença de antecipar e dar uma entrada? Dar uma entrada, para ser antecipada, o valor da antecipação tem que ser igual a das outras parcelas e não diferente. Se o valor do ato da compra for maior ou menor do que das outras, eu só dei uma entrada, eu não antecipei nada. Conseguiram entender? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Tá. E ainda existe a série de pagamento diferida. O que é uma série de pagamento diferida? É quando eu tenho uma carência para pagar. O que é uma carência? Algum de vocês aí tem crédito educativo? Não? Todo mundo paga? Ninguém tem crédito educativo? Porque quando a gente tem crédito educativo, o que acontece? Qualquer tipo de crédito educativo, eles te financiam um percentual lá, ou 100%, ou crédito educativo de 50%, ou de 30%, e depois que tu te forma, eles vão fazendo o pagamento durante toda a tua formação. Quando tu te forma, eles te dão 1 ano de estabilidade, ou seja, tu não te formou num mês e no outro mês tu começa a pagar. Tu terminou de usar, eles te dão 1 ano de carência para que tu consigas entrar no mercado de trabalho e daí tu começa a pagar. Isso é diferida, tu tens uma carência. Ou outro tipo de carência, por exemplo, tu compra, tem uma loja que dizia assim, ó, tinha um jingle que dizia assim, ó, que tempo bom, com 60 para pagar, que tempo bom, com 60 para pagar. O que ela estava querendo dizer com 60 para pagar? Tu comprava hoje e tinha 60 dias para dar a primeira prestação, certo? Vocês se lembram dessa musiquinha, né? Todo mundo se lembra, é uma musiquinha que tem aqui, ó. Né? Ah, o outro falou que tem FIES ali, tá? Então, FIES é assim, tá? É diferida. Então, tu comprou e tem 60 para pagar, e daí todas as prestações vão ser de 60 em 60, se todas as prestações forem de 60 a 60,
é postecipada. Mas se só a primeira for 60 e depois tu vai pagar de 30 em 30, aí tu tem uma diferida. Então, tu tem que olhar para saber se é postecipada, antecipada ou diferida o primeiro período. Isso é que tem que ficar claro na tua cabeça. Ficou certo isso aí? Conseguiram entender? Então, vamos ver as fórmulas. Nós vamos começar pelas postecipadas, tá? Então, vou montar aqui, ó, um fluxo de caixa. Achei o canetão, ele caiu no chão aqui. Mas não era esse, eu achei o roxo. Ah, tá aqui. Eu quero estes. Quando eu faço aqui, ó, a postecipada, ela fica assim, ó. Tu tens... aqui é o período 0, é o ato da compra. Peraí que tem alguém entrando aqui. Foi, o Edson. Tá? Então, aqui é o ato da compra. Aqui é o teu PV, o valor inicial. Aí, tu vai ter o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período, o quinto e o sexto período. Tu vai começar a pagar aqui. Tá? Então, aqui vai ser o primeiro pagamento. Então, o que aconteceu? Tu pegou alguma coisa, tu comprou alguma coisa, ou tu pediu um financiamento, e tu começa a pagar, ó, aqui, no P1, no final do P1. No ato, tu não pagou nada. Então, isso aqui é postecipada, certo? Então, aqui eu fiz uma postecipada com N6, tá? Aqui o valor final e ali o valor inicial, e depois o valor final é acumulado. O brasileiro, quando tu fala com qualquer pessoa que fala de matemática financeira ou um economista, todos eles vão dizer a mesma coisa. O brasileiro, ele não entende absolutamente nada de finanças, tá? Ele tem por hábito pensar apenas no valor da parcela. Então, como é que as pessoas fazem compras? E daí, vocês vão me dizer se vocês pensam assim também. E não fiquem envergonhados se vocês pensam assim, porque 98% da população pensa assim, tá? Eles pensam assim, ó. Ah, uma coisa custa... Eu vou comprar uma TV. Aí, ele não tem dinheiro para comprar TV, mas ele quer a TV. Então, ele vai comprar a TV, ele chega lá e pergunta, quanto é que custa a TV? Ah, a TV custa... 1.200 a televisão que ele vai comprar, tá? Custa 1.200, ok. Como é que eu posso fazer? Ah, tu pode fazer em 15 vezes de 300 pila. Ah, 300 pila eu posso. Então ele compra. E é vantagem comprar em 15 vezes de 300 pila? Óbvio que não. Não seria vantagem nem comprar em 15 vezes de 200. Certo? Por quê? Porque ele não pensa no valor final do produto. O brasileiro olha o preço e olha o valor da prestação. Se o valor da prestação cabe no seu bolso, ele compra. E ele não fica pensando que lá no final é o valor da prestação, o valor da parcela, exatamente. Ele não fica pensando que lá na finaleira do negócio, ele vai ter pago um valor de 2, 3 produtos daquele. Qual de vocês, honestamente, quando quer comprar uma coisa, se programa para fazer a compra dessa coisa? Tipo assim, eu quero trocar minha máquina de lavar roupa. Ah, eu quero trocar, tá. Eu quero trocar, então, a gente está no mês de setembro, eu vou trocar em dezembro. Então, eu já vou começar a economizar agora para dezembro comprar à vista. Quem faz isso? Honestamente, pode abrir o áudio e dizer eu faço. Eu. Escreveu, não abriu o áudio, mas escreveu ali. Quem foi? O Rafael. Tu faz isso, Rafael? Parabéns se tu faz isso. Financiamento de imóvel se enquadra também? Também se enquadra, Rafael. Só que o financiamento de imóvel, ele não é utilizado dessa forma. A gente utiliza tabelas. A gente pode utilizar tabela price, outros tipos de tabela aí, tá? Que a gente vai ver também numa das aulas, financiamento de imóvel. É um pouquinho diferente do que este.
Planejamento financeiro, exatamente. Quem é que tem a sua estrutura, o seu planejamento financeiro? É muito difícil, né? As pessoas terem isso, porque a gente não foi ensinado a pensar dessa forma. E daí, assim, tu quer comprar um carro? Ah, vou trocar de carro. Daí tu vai financiar o carro em 60 vezes. Ah, por quê? Porque eu consigo pagar a parcela se for em 60. Mas tu já pensou qual vai ser o valor final desse produto? Porque se tu pensar no valor final desse produto, tu jamais financia alguma coisa 60 vezes. Só se tu precisar muito daquele carro para trabalhar, para te trazer dinheiro, tá? Porque tu comprar um carro, porque tu queres o carro, e tu não vai ser usado esse carro para te trabalhar e te trazer dinheiro, não faz em 60 vezes. Economiza, anda de ônibus 2 anos, economiza aquele dinheiro sagrado e vai lá e compra numa parcela que não tenha juros. Então, 12 vezes sem juros, melhor do que 60 com juros absurdos. Eu procuro, por exemplo, na compra lá, vejo com o vendedor quantas vezes tu me faz sem juros, né? Sendo que no valor à vista, óbvio que vai ter uns juros que eles colocam em cima, porque não é o valor real, é o lucro deles, né? Beleza. Então, no meu caso, assim, eu tento sempre, na maioria das vezes, parcelo sim, mas quantas vezes sem juros, né? Ah, não deu, então tá, então aguardo e ter essa Outra coisa que tu tem que fazer é o seguinte, ó, antes de perguntar quantas vezes sem juros, uma outra perguntinha. E se eu pagar à vista, quanto de desconto eu tenho? Ah, tem isso. Daí aí abaixa ainda mais, né? Aí para tu ver o quanto tu já estaria pagando. Então, né? Esse quantas vezes sem juros tem um juro embutido, tu entendeu? Ele só não está te dizendo isso. Porque se tu pagar à vista, ele vai te dar um desconto, significa que o valor desse desconto está embutido no valor à vista. Sim. Então, o ideal, amigo, é tu perguntar assim, ó, e se for à vista, quanto é? Se ele disser, não, o valor à vista é o mesmo, daqui eu não posso te dar desconto, aí sim, negociar prestações sem juros é válido. Nesse caso, negociar prestações sem juros é válido. Tu entendeu? É bom saber, ó. Daí tu já sabe, quer dizer então que tem os juros embutidos ali, ó. Por que reduziu a vista e parcelado? Exato. Exato. Agora, assim, ó, tem lojas que vão te vender e é o preço ali. Por exemplo, se tu vai, por exemplo, num Big da vida, no Walmart da vida, ele não vai te dar desconto à vista. Então, quando ele te faz lá parcelas iguais, sem juros, realmente são parcelas iguais, sem juros. Mas ele não está cobrando juros. Claro que ele está cobrando, mas ele vai estar cobrando de todo mundo, pagamento à vista ou não. Entendeu? Porque ninguém vende alguma coisa parcelada em 15 vezes e não coloca nada de juros. Isso aí é para inglês ver, gente. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém é bonzinho, vai comprar e vai deixar tu levar a mercadoria sem ter garantia que tu vai pagar e ainda parcelar em 15 vezes sem juros. Não existe isso. Certo? Não existe. Então esqueça. Isso aí não é. Eu faço isso. Tá certo, Bruno? Eu acho assim, ó, eu acho que a gente tem que planejar mais as finanças, sabe? E passar isso para os nossos filhos, ou para os nossos amigos, ou para as nossas famílias. As pessoas às vezes não entendem do tipo assim, eu quero comprar, vou comprar hoje, não, vou comprar daqui a 3 meses. Mas por quê? Porque eu tô guardando dinheiro para fazer isso. Porque daí tu vai lá e consegue comprar com um valor muito melhor. Então, esse planejamento é essencial, principalmente para vocês que vão daqui a pouco estar administrando aí a empresa de vocês, sabe? Então, assim, ó, quanto é que tu cobra para fazer uma mão de obra, ou não sei, uma obra, ou ali o pessoal ali que trabalha com... Não sei qual o tipo de empresa que vocês estão, mas qualquer serviço, certo? Vocês têm que ter uma estrutura. Por quê? Porque tu tem que comprar matéria-prima. E daí como é que tu vai fazer essa compra dessa matéria-prima programada? Isso tudo tem que estar lá na ponta do lápis. Outra coisa que a gente faz, tá? Que a gente faz não, que a gente deveria fazer, eu faço, eu não sei se vocês fazem. Vocês têm uma tabela no Excel, ou no celular, ou numa folha de agenda, ou num papel amassado no fundo da gaveta dos gastos mensais de vocês, fixos ou não? Quem é que tem isso? Eu tenho, professor.
Qual é o teu nome? É o William. Tu tem, William? E o que Tem que uma tu coloca agendinha. lá? Conta pra mim. Eu coloco a faculdade, coloco o cartão de crédito, que é o que eu gasto com a casa, coloco gasolina que eu gasto para ir trabalhar, e outros, vai que eu tenho algum lanche e conta de água, luz também. Isso aí. Então, assim, e outra coisa. Quando tu saía, porque agora não tem como sair, mas tu saía e ia num cinema, por exemplo, tá? Ou ia num parque, ou ia num barzinho com os amigos. Tu anota ali também, não? Não, isso aí eu não anotava. Isso daí é direto no cartão, que daí é ao todo, entendeu? Eu anotava tudo do cartão. Eu usava o cartão para isso. Tá, mas quando tu olha a tua fatura no cartão, tu vê o quanto tu gasta com cada coisa? Às vezes, quando eu vi que já explorou demais o cartão, aí eu vou olhar o que foi. Sabe por quê? Porque às vezes não tem aquelas vezes que a gente quer apertar o cinto e fazer uma economia? Sim. Como é que eu vou saber onde é que eu posso apertar o cinto se eu não tenho noção de quanto eu gasto com cada coisa? Entendeu? Sim, sim. Então, assim, ó, às vezes a gente eu chego na faculdade, por exemplo, eu vou tomar um cafezinho com meu pão de queijo. Ok, mas se eu fizer isso todo dia, quanto vai dar isso no final da semana, no final do mês? E se eu pagar o estacionamento? E se eu pagar o estacionamento de uma quadra para lá e caminhar um pouquinho, quanto isso vai me render? Essas coisas a gente tem que saber fazer. E daí eles vão dizer assim, mas isso aí é ser muito pão duro. Não. Isso aí é saber economizar. Porque vocês têm que ver quantas horas de trabalho vocês têm que fazer lá no suor para ganhar esse dinheiro que tu tá gastando com bobagens. E às vezes não tem aquela história assim, ó, tu tem 100 pila na carteira, tu trocou, tu tá com aquele 100 pila, tá com aquele 100 pila. Tu trocou e ele sumiu e tu nem sabe para onde foi? É Pior isso. que tem. Claro, é isso. E outra coisa, trabalhar com cartão assim, ó, débito ou crédito, como ele é um papel, uma coisa plástica, a gente não tem noção do que a gente está gastando. E daí, poucos de nós olham no final a fatura. Tem aplicativos agora, eu tenho, o meu banco trabalha com isso. Eu entro lá no meu cartão e aperto supermercado, tem carrinho de compras, ele me diz tudo o que eu gastei no supermercado. Aí eu ponho gasolina, ele me diz todos os valores de combustível que eu gastei com o carro. E daí eu consigo ver algumas coisas. E isso é importante a gente saber. O quanto a gente gasta com cada coisa. Isso é fundamental numa estrutura econômica. E a gente não tem esse hábito de fazer. Vários de vocês estão escutando eu falar e eu tenho certeza, ali alguns colocaram, eu faço. E tem outros tantos que não fazem. Vai cair a nossa live aqui em menos de 1 minuto. Então, a gente volta na próxima live fazendo os cálculos, tá? Mas eu acho que essa conscientização é importante a gente ter, tá bom? Até a próxima live. A gente volta às 8.